Oi, pessoal. Bom momento para vocês. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre os movimentos de vanguarda, principalmente os movimentos de vanguarda da Europa, né? As vanguardas europeias. A aula de hoje vai ser um pouco diferente dos que a gente costuma fazer aqui. Vocês sabem que o curso é de literatura e a gente geralmente estuda livros e por aí vai, mas nós não, né? Eu não me restringo a isso aqui nas videoaulas. E hoje nós vamos falar desses movimentos de vanguarda e nós vamos focar eu vou focar aqui, falando com vocês sobre eles, nas artes plásticas, tudo bem? E por que eu vou fazer isso? Primeiro eu vou explicar isso para vocês. Porque nós estamos, né, eu estou prestes a entrar num tema aqui nas aulas que é o modernismo, principalmente o modernismo brasileiro. E o modernismo brasileiro ele é fortemente influenciado por esses movimentos de vanguarda europeia. Então, aqui, na aula de hoje, eu vou falar com vocês sobre esses movimentos de vanguarda, sobre essas vanguardas europeias. Nós vamos focar mais nas artes plásticas, pinturas, por aí vai. E nós vamos falar mais sobre isso nessa aula aqui. Eu vou falar mais com vocês sobre isso nessa aula aqui. E na próxima aula, quando entrarmos no modernismo, aí sim eu vou focar um pouco mais na literatura, que já que vai ser o movimento brasileiro. Então, também, outra justificativa é que, como nosso objetivo aqui com essas aulas, né, o meu objetivo com essas aulas e o de vocês assistindo a essas aulas, é preparar para o vestibular. Então, dentro do contexto das vanguardas europeias, dos movimentos de vanguarda internacionais, o que mais cai, vamos dizer assim, tratando desses movimentos fora do Brasil, são as artes plásticas. Já quando fala da arte moderna no Brasil, no modernismo, aí é mais focado na literatura. Então, por isso, essa aula é um pouquinho diferente. Hoje nós vamos focar, né, eu vou falar com vocês, mais focado nas artes plásticas, e quando nós começarmos o modernismo, falar especificamente aqui do Brasil, eu vou focar com vocês a literatura. Tudo bem? Então, vamos começar. Primeiro, nós estamos falando de um contexto histórico de início do século XX, até vai se estender também, mas nós estamos falando aqui desse fim de transição, tudo bem? Que é aquela transição que começou com o pré-modernismo, do final do século XIX para o início do século XX, e aqui nós estamos tratando desse período de fim de transição. Então, o contexto histórico do século XX, ali o começo e a primeira metade do século XX, ele é marcado por muitos progressos industriais, e esse progresso industrial vai acentuar a desigualdade social na Europa e também vai trazer um aumento do desemprego, avanços tecnológicos. Nós já tínhamos conversado nas aulas passadas sobre o aumento da credibilidade da ciência e por aí vai. E com isso vai trazer esses progressos industriais, avanços tecnológicos, o que vai e também vai acontecer dentro da Europa uma disputa por mercado consumidor e também por exploração, por acesso à matéria-prima, certo? Então, isso vai dar início ao neocolonialismo, que é o processo de colonização, de dominação política, exploratória, econômica, principalmente do continente africano e asiático, de países do continente africano e de países do continente asiático, onde a Europa se reuniu e, de uma forma totalmente arbitrária, decidiu qual país, dentro do grupo deles ali, ia dominar cada parte desses continentes. Então, esses continentes, eles foram, alguns países, né, desses continentes foram fatiados e divididos entre as potências europeias para elas explorarem e dominarem e por aí vai. E isso, né, final do século XIX, início do século XX. Então, é um processo historicamente recente, vamos dizer assim. E aí alguns países, né, a maioria dos países africanos, principalmente, que vão sofrer com esse processo de colonização, de exploração e de dominação política e econômica, vão conseguir sua independência mais ali para a segunda metade do século XX, quase já entrando no XXI. Então, de novo,
para nós podermos lembrar, é um processo bem recente, se a gente for olhar do ponto de vista histórico. E aí, dentro desse contexto histórico, existiram vários acontecimentos históricos importantes nesse período, só que para as vanguardas europeias, para os movimentos de vanguarda que nós vamos estudar aqui hoje, eu ressaltei alguns em especial que vão ser essenciais para entender os movimentos que serão estudados aqui nessa aula, que é a Primeira Guerra Mundial, ali de 1914 a 1918, que surgiu principalmente também por causa dessa disputa de mercado que estava rolando, da exploração tanto dos países do continente africano quanto dos países do continente asiático. A Revolução Russa, que também vai ser um fator decisivo, um acontecimento muito importante dentro do século XX e para moldar como ele aconteceu. A Grande Depressão Econômica, de 1929, a Guerra Civil Espanhola, foi de 36 a 39, e a Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45. Tudo bem? Então, esses episódios são episódios que marcaram não só o século XX, mas também os movimentos que nós vamos estudar aqui hoje, por isso que eles estão destacados. Não vou entrar muito aqui em detalhes, vocês provavelmente, nós vamos focar aqui na produção cultural, que é o nosso objetivo, e aí vocês vão poder ver melhor isso na aula de história de vocês, caso já não tenham visto. Tudo bem? Então, nós vamos aí para as vanguardas, para os movimentos de vanguardas ou vanguardas europeias. O que são chamados, né, de vanguardas europeias? São um conjunto de tendências artísticas. São movimentos que vão trazer essas novas tendências artísticas e vanguardas, justamente porque são movimentos pioneiros que vão trazer novas características e conceitos e tendências dentro do campo artístico, tudo bem? Esses movimentos de vanguarda, eles são principalmente marcados pela ruptura, com a tradição cultural do século XIX. Ou seja, até o século XIX vinha seguindo uma tradição artística, uma tradição artística que vinha sendo apoiada e analisada pela crítica, e com isso, com essas vanguardas europeias, houve essa ruptura. Então, vai ser uma abordagem totalmente diferente, que vai marcar o fim dessa transição entre os séculos, principalmente falando do campo artístico, entre os séculos XIX e XX, com o fim do pré-modernismo, que a gente já estudou lá atrás. Então, ele possui uma estética marcante de experimentação e subjetivismo, ou seja, muita coisa nova. Os artistas, eles vão experimentar bastante, muitas coisas, muitas técnicas novas, características, formas de expressar que são novas e revolucionárias para o período. E o subjetivismo. Os movimentos de vanguarda também vão trazer essa abordagem mais pessoal, ou seja, os autores, os artistas vão colocar algo mais, suas percepções individuais de mundo para fora, tudo bem? E aqui existem outros movimentos de vanguarda europeia, tudo bem, de vanguarda, só que na aula de hoje eu vou focar com vocês em 5 movimentos que são, né, futurismo, cubismo, expressionismo, dadaísmo e surrealismo. Esses 5 é o que eu vou falar com vocês hoje, é o que eu vou focar, e são os mais cobrados. Então, por isso, o foco neles aqui na aula, tudo bem? E aí, com as vanguardas europeias, com os movimentos de vanguarda, nós temos a introdução do conceito, né, de arte moderna, tudo bem? Beleza. Então, nós vamos aí falar do primeiro movimento, o expressionismo. O expressionismo, ele vai surgir oficialmente, né, o termo vai surgir oficialmente em 1912, mas ele demonstra uma expressão, né, de agitação e inquietação. O que isso significa? Significa dizer que no expressionismo, vocês já podem, meio que o nome, vamos dizer assim, o nome ele indica bastante coisa, então vocês podem ler o nome do movimento e relacionar com expressão e por aí vai, e está certo, não está errado. Só que é importante nós entendermos o que o movimento expressa, tudo bem? Então, ele vai expressar essa agitação e inquietação do período e também transmitir ao mundo a situação humana. Só que
geralmente, quando nós falamos, pelo menos até agora, quando eu falava com vocês aqui de subjetivismo, uh, de subjetivismo, de individualidade, eu falava com vocês, vocês provavelmente podem lembrar do romantismo. E o romantismo trazia isso, só que de uma forma idealizadora, romântica e perfeita, vamos dizer assim, ou bastante emocional. Aqui também tem emoções, tudo bem? Também tem essa visão um pouco mais particular, essa percepção de mundo um pouco mais particular, e também uma coisa que vai trazer o interior do ser humano. O objetivo dos expressionistas era expressar esse interior, os sentimentos humanos, botar eles para fora, só que transmitir o mundo, a situação humana, inclusive vícios e horrores, tudo bem? Não são só situações romantizadas e algo muito belo e ideal, tudo bem? Então, o expressionismo ele vem para subverter a estética vigente. De novo, nós podemos lembrar das obras das aulas anteriores, quando nós falávamos do romantismo, do realismo. São obras são movimentos que são opostos em discurso, em mensagem, só que eles acabam, dentro do campo estético, trazendo algumas características parecidas, porque ambos os movimentos recebem influência da cultura clássica, do renascimento cultural, em se tratando de estética, tudo bem? Não de discurso. Em se tratando de estética, você ainda tem aquela coisa de valorização de tentar retratar de uma forma fiel, daquele conceito de beleza, da simetria e por aí vai, o que vai ser totalmente subvertido não só pelo expressionismo, mas também pelos movimentos de vanguarda. Tudo bem? Então, ele vai subverter essa estética e trazer esse movimento vai surgir aí na Alemanha, e vai ser o termo expressionismo, vai ser cunhado pela primeira vez em 1912, numa revista também artística alemã, que é a Tempestade, Der Storm, e essa revista ela vai trazer pela primeira vez esse termo, vamos dizer assim, o expressionismo. E ele vai querer trazer essa renovação cultural, como eu disse. Os movimentos de vanguarda eles querem romper com a cultura do século XIX, eles querem trazer algo novo e uma forma diferente de se expressar artisticamente. Então, o expressionismo ele vem para expressar essa renovação cultural. O expressionismo é muito marcado pela distorção linear, aqui falando já em características estéticas e não tanto mais no discurso, mas que as características estéticas são essas porque é uma expressão, né, uma externalização do discurso. Então, é importante também nós entendermos que essas características estéticas do movimento, a forma como a obra se apresenta, ela não é de graça, né? Ela não é simples, puramente de graça. Ela tá atrelada ao contexto histórico e também aos objetivos e aos discursos dos artistas e do movimento. Cores intensas, pinceladas marcantes, então é possível dentro da obra você perceber o sentido das pinceladas e algo proposital mesmo. E o intuito do expressionismo é transmitir o estado psicológico, tudo bem? O expressionismo, eu gosto de utilizar uma analogia, que o expressionismo ele é como se fosse um filtro de Instagram da realidade, tudo bem? Por exemplo, quando você vai tirar uma foto para o seu Instagram, você vai postar essa foto no Instagram, você pode escolher um filtro lá para sua foto, mudando cor, mudando iluminação, mudando várias coisas. Existem vários filtros diferentes. O expressionismo nada mais é do que um filtro para a realidade. Só que o expressionismo ele vai passar esse filtro da realidade e ele vai fazer o quê? Ele vai pegar um ambiente e vai te mostrar o que está dentro dos indivíduos naquele ambiente. Então, o expressionismo ele é um filtro, né? Ele é um filtro que vai externalizar o interior humano. Ou seja, é como se você estivesse passando, por exemplo, pegasse uma foto, passasse um filtro de emoções, e aí, a partir daquele filtro, você consegue ver não só o externalizado, mas o que está no interior. Você consegue ver as emoções dos indivíduos que estão ali e também que aquele ambiente emana ou representa para o autor. Tudo bem? Então, você vai passar esse filtro das emoções nas imagens.
certo? Aqui nós temos dois autores principais que foram extremamente importantes para o expressionismo, que é o Edvard Munch e o Van Gogh. E aqui vocês devem estar se questionando, né, principalmente em relação ao Van Gogh, que ele morreu jovem, em 1890, e ali vocês devem estar batendo as datas, mas como assim? O surgimento do nome, né, da terminologia surgiu em 1912, e o Van Gogh, ele morreu em 1890 e está dentro do movimento. Como é que funciona isso? Então, é interessante nós entendermos que o Van Gogh ele é um autor que participou desse período de transição. Ele foi um artista do pós-impressionismo, um pouco antes do expressionismo, só que tanto o Edvard Munch quanto o Van Gogh acabaram sendo notadamente, né, acabaram sendo reconhecidos notoriamente como grandes influências para o expressionismo. Por quê? Porque foram esses dois autores, principalmente, tiveram outros, é claro, o movimento é muito rico em produção artísticas e artistas, mas esses dois autores foram os que estabeleceram as culturas, as características do expressionismo. Então, mesmo eles tendo participado de movimentos anteriores e também desse período de transição entre os movimentos, eles foram extremamente importantes para o expressionismo, porque as características que eram utilizadas nas obras deles foram depois as características ao qual o expressionismo aderiu. Por isso que é importante nós estudarmos as obras desses dois artistas, tudo bem? Dentro do expressionismo. Aqui nós temos uma obra muito famosa, que vocês provavelmente já se depararam com ela, ou se não se depararam com ela, já se depararam com algumas adaptações. Se eu não me engano, tem um pôster dos Simpsons, né, um seriado de animação cômico norte-americano, que tem um pôster que é baseado na obra do Grito. Então, é uma obra que foi bastante adaptada pela história, então provavelmente não é nova para vocês. Mas aqui é importante nós entendermos, nessa obra aqui do Edvard Munch, que as características principais dela, tudo bem? Então, nós temos aqui a primeira característica importante é a distorção linear, que nós podemos perceber, certo? Então, parece que está tudo meio torto. Isso é uma característica muito, muito presente no expressionismo, que vocês vão perceber nas obras expressionistas. Essa distorção linear. Então, ele dá a obra, quando você vê, dá esse aspecto de que ela está meio torta, né? De que as coisas não são linha reta e por aí vai. Outra coisa muito importante é o contraste cromático, contraste de cores intensas. Então, aqui vocês podem perceber, ali, principalmente na divisão entre o céu e o rio, que o rio ele se funde às montanhas, a paisagem, e aí só que aí ele se funde às montanhas, a paisagem, só que ele tem um contraste muito grande entre o céu com o céu. Então, esse contraste cromático é muito presente também no expressionismo, de cores que vão de um extremo da paleta até a outra, muito perto. Também é importante nós entendermos, dentro desse contraste aí, que são as cores intensas, sejam intensas, né, para o claro ou intensas para o escuro. E aqui, novamente, como eu falei com vocês, é o filtro das emoções. Então, imagina que isso aqui é uma foto de uma pessoa normal, imagina como se fosse o Instagram. É uma pessoa normal, tirando uma foto numa ponte, num ponto turístico, e aí ele está numa ponte, atrás tem um rio, uma paisagem muito bonita, só que aí você tira essa foto e bota o filtro do expressionismo. E aí o filtro do expressionismo ele vai fazer o quê? Ele vai jogar as emoções para fora. Então aí você tem a pessoa no meio aí gritando, externalizando esse interior, de novo, de inquietação, que era uma característica do movimento, de inquietação, de angústia, de sofrimento, e também de exposição daqueles horrores e vícios que nós já tínhamos falado, tudo bem? Então, beleza. Outra obra bastante importante aí, dentro das obras do Van Gogh, O Homem Velho com a Cabeça em Suas Mãos, já é de 1890, do Van Gogh, e aí também podemos perceber isso, né? A distorção linear. Então, a obra ela parece estar um pouco torta, ela brinca um pouco o expressionismo brinca um pouco com essas características de perspectiva, de profundidade,
não tanto quanto outros movimentos das vanguardas europeias que nós vamos falar, que eu vou falar com vocês aqui, mas um pouco ele também dá ele faz também essa modificação. E aí existe também, de novo, vocês podem perceber as mesmas características, distorção linear, e aqui vocês podem perceber também as pinceladas fortes, as obras do Van Gogh, vocês vão poder perceber muito isso, as pinceladas marcadas, que é uma característica do expressionismo, mas no Van Gogh dá para perceber isso de uma forma bem clara, porque vocês podem pegar em vários pontos da imagem aqui, ó, na calça do homem velho com a cabeça em suas mãos, vocês podem perceber, né, as pinceladas bem marcadas aqui no chão, pela cadeira. Então, isso é uma característica muito recorrente dentro do expressionismo e principalmente nas obras do Van Gogh. Então, por isso que eu falei com vocês que o Van Gogh, mesmo tendo, vamos dizer assim, tendo falecido antes do movimento ter sido oficializado, as características que ele introduziu nas suas pinturas são características que serão seguidas por todo o movimento expressionista. Por isso que é extremamente importante nós estudarmos e entendermos a obra de Van Gogh para também conseguirmos entender o expressionismo. Tudo bem? Tranquilo? Fechou, então. Vamos para o próximo. Agora nós vamos falar aqui do cubismo, outro movimento também que possuiu, que é bastante famoso e que talvez vocês já tenham também se deparado com ele. E aí nós temos como principal expoente o Pablo Picasso. O cubismo ele teve um auge, uma maior representatividade em produção artística no período de 1907 a 1914. Não necessariamente ficou restrito a isso, tá, pessoal? O movimento seguiu posteriormente, principalmente com as obras do Picasso. Esse foi só o período de auge, vamos dizer assim, do movimento, do período em que ele estourou nas paradas, tudo bem? E o cubismo ele vai trazer essa característica de decompor e fragmentar. Ele vai decompor e fragmentar através do quê? Através da representação de formas geométricas. E isso vai trazer uma subjetividade muito grande. Por quê? Porque é uma visão muito particular da realidade. Vai ser uma releitura da realidade e também uma forma diferente de se perceber o mundo. Ele vai trazer, o cubismo vai trazer essa característica um pouco mais interativa, de interpretação das obras, de participar. Então, o espectador ele vai ser um agente meio que ativo dentro da observação e da apreciação, da contemplação daquela obra, e, através dessas formas geométricas, nós vamos ter uma realidade fragmentada, uma fragmentação da realidade. Ela vai ser destruída e reconstruída através dessas formas geométricas, tudo bem? E aí, quando vocês verem as obras, vocês vão entender melhor isso. Vai ter uma quebra de perspectiva e sobreposição de planos. Lembra que eu falei com vocês que através de deixando a distorção linear, o expressionismo brincava um pouco com a perspectiva também? Aqui no cubismo é a mesma coisa. Só que aqui no cubismo essa quebra dos planos e da perspectiva é muito maior. E isso acaba sendo uma característica bastante inovadora também para a época, porque o renascimento cultural ele introduz o conceito da perspectiva, da profundidade e deixa aquilo como uma regra, vamos dizer assim, para as produções artísticas. Tanto que depois isso vem sendo seguido. É um legado também, o estudo da perspectiva é um legado que o renascimento cultural deixou dentro do campo artístico. Só que aqui no cubismo há essa quebra da perspectiva. Então tem uma sobreposição de planos. Quando você vê uma obra do cubismo, você não sabe muito bem o que está na frente, o que está atrás. Esses planos eles se sobrepõem. E aí parece que está uma coisa por cima da outra, tudo bem? De novo, por quê? Porque eles quebram, né? Porque os artistas do cubismo eles quebram a realidade e a reconstroem dentro dessas formas geométricas. Então, quando você vê uma obra do cubismo, você vê uma realidade, né, uma representação de uma realidade que foi fragmentada. E isso também é importante nós entendermos, porque se alia ao contexto histórico de um período de muitos conflitos, tudo bem? Principalmente na Europa. De muitos conflitos, exploração, principalmente na Europa. E o Pablo Picasso, em específico, ele é um artista que ele tem muita influência principalmente tribal africana, e principalmente se a gente for falar da África subsaariana, tudo bem? Então,
o Pablo Picasso ele se influenciou muito nessa representação do cubismo após ele ter contato com máscaras e artes tribais numa exposição que ele visitou na Europa. E aí isso influenciou muito ele dentro da produção desse novo movimento, do cubismo. E é importante também nós entendermos que muito das críticas que alguns, vamos dizer assim, conservadores no campo artístico ou até críticos da arte impõem aos movimentos de vanguarda europeia, é que é um movimento feio, vamos dizer assim, entre aspas. Né? Feio por que entre aspas? Porque é uma característica subjetiva. Então, às vezes é feio para um, bonito para outro, mas o que é certo dizer é que os movimentos de vanguarda eles não seguem um conceito estético clássico de beleza. Isso é verdade. E aí, alguns críticos e intelectuais da arte foram muito resistentes aos movimentos de vanguarda por causa disso, e disseram e atribuíram isso a um desleixo ou uma incapacidade artística dos artistas. O que, no caso do Pablo Picasso, não é verdade, porque o Pablo Picasso ele foi um artista que ele passou todo pela produção clássica para depois entrar no cubismo. Então, o Pablo Picasso ter aderido ao cubismo, ter aderido às vanguardas, foi algo que ele fez depois de estudar toda a arte clássica. Então, ele tem uma escola clássica, ele consegue pintar, vamos dizer assim, que era uma crítica que alguns intelectuais e críticos da época tinham, que os artistas dos movimentos de vanguarda pintavam assim porque não sabiam pintar direito. O que não é verdade no caso do Picasso, já que o Picasso ele tem essa formação clássica e depois ele adere ao cubismo justamente pelo discurso dos movimentos de vanguarda. E aqui é importante nós entendermos que os movimentos de vanguarda europeia e de vanguarda também que vão influenciar em outros continentes, eles não são dessa forma simplesmente nas características estéticas, eles também trazem o discurso dentro deles, tudo bem? Então, o principal discurso das vanguardas europeias, dos movimentos de vanguarda, era romper com a cultura artística do século XIX, criticar o academicismo, né, a academia, os intelectuais um pouco mais conservadores dentro do campo da arte. Então, o objetivo era chocar mesmo. Então, por isso, essa quebra tão radical em relação à estética. Porque, como nós estamos falando aqui de uma pintura, você consegue perceber essa mudança, você só consegue perceber essa mudança drástica vendo. E para ver, você precisa que os autores, que os artistas modifiquem as características estéticas da obra. Então, a essa alteração, a essa grande quebra, tudo bem? Beleza. Então, aqui nós temos uma das obras aí do Picasso, que é La Demoiselle d'Avignon, ou seja, As Moças d'Avignon. D'Avignon era uma casa de entretenimento adulto, né, para aqueles que sabem sobre o que eu estou falando, que tinha na França. E aí o Picasso ele foi e pintou as moças dessa casa aí de entretenimento adulto. E aqui vocês podem já perceber, de novo, essa realidade fragmentada, a obra praticamente toda construída em cima de formas geométricas. E outra coisa que é muito importante nós percebemos aqui dentro dessa obra e dentro do cubismo também é sobre aquela quebra de perspectiva e sobreposição dos planos que eu comentei com vocês. Então, você tem uma sobreposição de planos, você não tem uma profundidade, é tudo num plano só, certo? Então, volta a ser aquele 2D que tinha sido rompido lá no Renascimento Cultural. E aí, você não sabe o que está na frente, o que está atrás, qual parte pertence a cada uma, por exemplo, qual parte pertence a cada moça, a cada mulher dentro da pintura. Por quê? Justamente por isso, porque você tem uma quebra, a realidade é quebrada e ela é reconstruída através das formas geométricas. Então, o que nós temos no cubismo, quando nós vemos uma obra do cubismo, nós vemos o quê? Uma representação fragmentada da realidade. Tudo bem? Beleza. Outra obra importante, extremamente importante, que existe dentro do cubismo e que vocês também provavelmente já devem ter se deparado com ela, é o Guernica, tudo bem? De 1937, do Pablo Picasso. E aqui, dentro do Guernica, é importante nós entendermos o contexto histórico. O Pablo Picasso é um artista espanhol,
E durante esse período, aqui, né, de 36 a 39, como nós já tínhamos visto no contexto histórico, estava rolando a Guerra Civil Espanhola. A Guerra Civil Espanhola aconteceu após um golpe militar, a tentativa de um golpe militar, vamos dizer assim, conduzida pelo general Franco, aliado com os monarquistas e com a Igreja Católica, contra o presidente democraticamente eleito, Manuel Azañan. E o Azañan, ele era um político de centro-esquerda, vamos dizer assim, um pouco mais progressista, e esse panorama de reformas sociais ao qual o Azañan e os seus eleitores pregavam, acabou despertando uma paranoia dentro da Espanha, aquela coisa de comunismo, por aí vai, isso tudo. Principalmente porque a Revolução Russa tinha acabado de acontecer em 1917, então a burguesia e também os setores mais conservadores da sociedade, para tentar manter o status quo, achou que a eleição do Azañan representava essa ameaça à Espanha, aquele, né, o fantasma do comunismo, aquela teoria da conspiração toda. Então, o Azañan ele foi democraticamente eleito, com apoio da maioria da população espanhola, principalmente a população catalã, dali mais focado em Barcelona, e a população do País Basco, que são regiões autônomas da Espanha. Então, ele acabou chegando ao poder. E aí, por causa disso, ele foi eleito presidente, democraticamente eleito, e aí o Franco, junto com setores mais conservadores da sociedade, que eram contra essas reformas sociais, começaram uma tentativa de golpe que gerou a Guerra Civil Espanhola. E aí o Franco ele se aliou a Hitler, a Alemanha nazista, e obteve o apoio da Alemanha nazista e da Itália de Mussolini, da Itália fascista, para combater o governo que tinha sido democraticamente eleito e os seus apoiadores. E Guernica é um retrato disso, porque ao fazer essa aliança, quando Franco fez essa aliança com a Alemanha, ele permitiu que os territórios republicanos, vamos dizer assim, os territórios que apoiavam a República, o Azañan e o governo que havia sido democraticamente eleito, fossem campos de teste para as armas alemãs. Então, o Guernica representa isso. Foi um bombardeio da Luftwaffe, da Força Aérea Alemã, em Guernica, que é uma cidade do País Basco. Então, o Picasso ele vai trazer todo o horror pós-bombardeio. Esse bombardeio foi algo que mexeu muito com ele. E depois, né, vocês provavelmente já conhecem aí o fim da história, o golpe militar acabou sendo vitorioso dentro da Guerra Civil Espanhola, e Franco governou dentro de uma ditadura militar à Espanha até a sua morte, se eu não me engano, em 1975. E aí, esse quadro ele traz o retrato disso. Ele foi pintado nesse painel, ele é bem grande, gigantesco, 7 metros se eu não me engano, são 7 metros de comprimento, assim, né? E 3 de altura, e 3 e pouco de altura. E aí ele foi retratado em tons de cinzas para trazer esse caráter documental, porque o Picasso nesse período ele estava na França, ele estava vivendo na França, e ele ficou sabendo e viu do acontecimento por fotos em preto e branco, então ele trouxe esse tons de cinza também pelo sentimento fúnebre da obra, mas também por dar esse sentido mais documental. E aqui nós podemos perceber, de novo, a sobreposição de planos. Você não sabe o que está na frente, o que está atrás. Nós temos tudo, a realidade quebrada, fragmentada. Nós temos o touro aqui, que é um símbolo da cultura espanhola. Então você tem pedaços soltos de pessoas, certo? Que foi o que aconteceu depois do bombardeio. Foram quase 2 mil civis mortos dentro desse bombardeio de Guernica. Aqui tem uma moça, né, nas chamas, no fogo aqui atrás. Então você tem essas partes desmembradas, tudo misturado, na tentativa que o Picasso teve de transmitir os horrores da guerra e desse bombardeio, e esse bombardeio realizado, né, esse massacre realizado pela Força Aérea Alemã,
com o apoio do general Franco, que depois instaurou uma ditadura militar na Espanha. Tudo bem? Agora nós vamos ao dadaísmo. O dadaísmo ele é um movimento que gera muita controvérsia sempre que eu estudo ele com os alunos em sala de aula, porque ele é algo que é muito diferente ao que as pessoas convencionaram, vamos dizer assim, em suas mentes como arte. Então, ele gera esse choque. E é importante nós entendermos que o objetivo do dadaísmo era justamente mesmo gerar esse choque, tudo bem? Era dar vamos dizer assim, esse embate, gerar essa revolta, vamos dizer assim. Era esse o objetivo do movimento. Né? Então, ele surge mais ou menos ali em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial, principalmente na Suíça, porque ele é formado por artistas refugiados da Primeira Guerra Mundial, que fugiram de seus países para a Suíça território neutro, dentro do combate. Então, eles fugiam, eles se refugiavam na Suíça, e aí é lá que eles vão surgir com esse movimento. E o dadaísmo, ele vem muito mais do que entender ele pelas características estéticas, é importante nós entendermos ele pelo discurso, tudo bem? As características estéticas nada mais são do que a externalização do discurso, do que vamos dizer, a materialização do discurso dos artistas. Mas é importante nós entendermos também o discurso, o que o movimento representa e qual era o ideal do movimento e dos seus artistas. Então, tem uma crítica aos padrões acadêmicos da arte, tudo bem? Eles vão criticar a academia e os padrões artísticos impostos e, de novo, rompimento com a cultura artística cultural do século XIX. Chocar a burguesia, por quê? E um reflexo das emoções do contexto. Então, aquele período de Primeira Guerra Mundial, agressividade, tinha muita revolta e indignação na produção artística. Por quê? Porque os artistas do dadaísmo eles estavam indignados com a burguesia industrial da época, ficando cada vez mais rica e tirando vantagem daquele cenário de guerra, principalmente pela produção dos esforços de guerra, que é algo que vai movimentar e vai gerar muito dinheiro para a burguesia, para a elite, para quem domina economicamente a Europa. E enquanto a maioria da população, os trabalhadores, os artistas, as pessoas normais, vamos dizer assim, os humanos, estão sofrendo com aquela realidade, tendo suas casas destruídas, perdendo os lugares que eles moravam ou não podendo morar em seus países, perdendo entes queridos, conhecidos, muitas mortes. Então, o objetivo do dadaísmo é chocar mesmo. Era chocar o quê? Era chocar quem se preocupava com essas coisas de arte durante um período tão intenso tão intenso e violento quanto era o período da Primeira Guerra Mundial. Então, o dadaísmo ele tinha esse objetivo, ele criava uma obra para chocar a academia e a burguesia, porque a burguesia ficava naquele afã de querer fazer aquele quase que pedante de querer não consumir uma arte, aí eles estavam muito ligados aos valores do século XIX artísticos. Então, o dadaísmo ele queria chocar mesmo, ele queria que as pessoas gerar revolta nessas pessoas que, num momento tão duro e tão violento, estavam preocupados com coisas ao qual os artistas dadaístas julgavam ser supérfluas. E aí ele tem um caráter antirracional, ou seja, ele quebra a lógica, ele vai quebrar a lógica do conceito de arte que existia vigente na época. E aí um conceito muito importante do dadaísmo, que é o ready-made. O que é isso? Que praticamente, vamos traduzir assim de uma forma adaptada para o português, que é o pegar pronto. Ou seja, você vai pegar algo pronto e ressignificar aquilo. Segundo o discurso dadaísta, tudo podia ser arte se você olhasse pelo ângulo correto. Tudo bem? Então, tudo depende da observação. E isso aqui é extremamente importante essa inversão de valores, tudo bem? Por quê? Porque você subverte a estética do século XIX, essencial, tá, gente? Entendam isso aqui de verdade dentro do dadaísmo. O dadaísmo ele gera essa quebra por quê? Porque até então, essa coisa de isso aqui é arte, isso aqui não é arte, era definido pela academia, definido pelo artista, então tinha uma série de conjuntos a se seguir, e era algo extremamente restrito, vamos dizer assim.
com o dadaísmo e com a arte moderna, que rompe culturalmente com o século XIX, você tem esse novo conceito de arte. Para os movimentos de vanguarda, o que é arte? Principalmente para o dadaísmo. Arte é qualquer coisa. E para essa qualquer coisa ser arte, você só precisa analisar ela sobre o ângulo certo. Tudo bem? E isso é muito importante dentro do movimento de vanguarda, dentro do dadaísmo. Por quê? Porque você subverte a lógica. Então, agora, quem define o que é arte ou não é o espectador. É quem vê e não quem produz. E aí, você subverte totalmente essa lógica do espectador sendo um player, vamos dizer assim, ser um jogador, um participante ativo dentro da produção artística e, além dessa participação ativa, ele também está apto, se ele observar pelo ângulo certo, a perceber o que é arte ou não, tudo bem? Então, aqui vocês vão poder ver essa característica de uma forma mais clara agora que nós vamos ver as obras do dadaísmo. Então, nós temos uma obra muito famosa também, que vocês provavelmente já devem ter visto, que é A Fonte, de 1917, do Duchamp, que é o artista mais importante desse movimento dadaísta. E aqui, de novo, ressignificando, ready and made, né? Pegar pronto. Então, ele pega pronto, que aqui é um mictório, ele muda essa fonte, né? Ele bota ela meio que de cabeça para baixo, virado, e assina. Ó. Vocês podem ver aqui que tem uma assinatura, 1917. Como se aquilo fosse uma obra de arte. Ou seja, tudo pode ser uma obra de arte se você ressignificar aquilo, se você olhar pelo ângulo certo. Aqui, nesse caso, ele virou de cabeça para baixo, assinou e falou, pum, é uma arte. Aí é isso que nós temos que entender, porque e agora é que vem a manifestação do discurso. Os dadaístas, eles produziam esse tipo de arte nesse intuito mesmo, de chocar, de alguém olhar e falar assim, caramba, que absurdo, é um crítico, algum membro da burguesia, algum acadêmico olhar a arte e criticar, caramba, que absurdo isso aqui não é arte de verdade, isso aqui não é isso, sabe? Aquele velho discurso de sempre que alguns repetem até hoje, mas isso não é arte de verdade, isso não é música, isso não é, sabe? Esse tipo de discurso. Então, a intenção dos dadaístas era chocar mesmo, era responder com agressividade essas pessoas, porque isso não é arte, e aí o discurso dadaísta é esse, pô, lógico que é arte, velho. E além do mais, por que você está preocupado com isso enquanto nós estamos vivendo uma realidade tenebrosa e horrível quanto a que nós estamos vivendo? Eu e meus companheiros artistas aqui, junto com outras pessoas, estamos refugiados em países, sem casa, perdendo nossos entes queridos, amigos, familiares, por causa da guerra, e vocês preocupados em definir o que é arte ou não? Então, o dadaísmo, muito mais do que as características estéticas, ele tem um discurso por trás. As características estéticas são a materialização desse discurso atrás do movimento dadaísta. Então, isso é extremamente importante nós entendermos dentro desse movimento. Tudo bem, pessoal? Beleza, então. Então, o ideal era, a ideia do dadaísta era chocar mesmo, era fazer isso de propósito, era fazer para gerar uma revolta, e isso que era a resposta com agressividade. Então, o que nós vamos fazer? Se você existe aquela perspectiva da beleza clássica e aquela perspectiva da beleza clássica e todas aquelas outras características do século XIX, simetria e por aí vai, né, que vem com o Renascimento Cultural e também é retratado na forma de pintar dentro do século XIX, isso vai ser totalmente rompido. E o dadaísmo ele quer romper de forma extrema, agressiva, para chocar mesmo. Esse é o objetivo do movimento, tudo bem? E aqui outra obra do dadaísmo, Roda de Bicicleta, também do Duchamp, de 37. E aí você tem o aro, né, a roda da bicicleta, sendo colocada em cima do banco, e de novo, ready and made, pegar pronto, tudo pode ser uma obra de arte se você olhar pelo ponto de vista correto. Tudo bem, pessoal? Beleza, então. Vamos para o próximo movimento, que agora nós vamos falar sobre o futurismo, outro movimento de vanguarda. O futurismo, como já diz o próprio movimento, ele vem inspirado no futuro. Inovações tecnológicas do início do século XX, a valorização dessas inovações tecnológicas e temática artística e essas inovações tecnológicas enquanto uma temática artística. Ou seja, ele vai trazer para a pintura essa produção de uma valorização das inovações tecnológicas e também essa ideia de movimento, de velocidade,
tudo bem? Durante o início do século XX, foi um período de muitos avanços e muitas modificações. Um, um, um exemplo que nós podemos ter, vamos dizer assim, desse rápido avanço, é a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, se eu não me engano, eu posso estar errado, mas se eu não me engano, é a Primeira Guerra Mundial que aposenta as cavalarias que aposenta as cavalarias enquanto uma ferramenta de guerra dentro das forças militares, porque você começa a Primeira Guerra, você inicia vamos dizer assim, com avanços, né, de cavalaria e com lutas de exércitos tendo cavalaria, e termina com aviões, certo? Com tanques de guerra. Então, é um contraste muito grande dentro de um período muito curto de 4 anos. Então, é importante nós percebemos esse rápido avanço. Tudo bem? Outra coisa que surge aqui no início do século XX são os veículos automotores e por aí vai. As experiências com dirigíveis e transporte aéreo, primeiramente como máquina de guerra e depois como transporte. Outra coisa que é algo muito banal que vem que hoje na nossa realidade atual é banal, mas até então era algo que veio inovando, são os antibióticos, a t-shirt, né, ou seja, a camisa de algodão normal, é algo que surge também dentro desse período. Então, são coisas que na nossa realidade atual são bem triviais, mas que na época foram avanços gigantescos, tudo bem? Que trouxeram uma mudança muito grande no panorama da época. E aí, de novo, um reflexo disso é a própria Primeira Guerra Mundial, em que os exércitos começam lutando com cavalos e terminam lutando com aviões e tanques de guerra, tudo bem? Então, é importante também nós vermos esse contraste muito grande das mudanças dentro da tecnologia na época. E aí, o futurismo ele vai vir junto com o Manifesto Futurista, em 1909, na Itália, escrito pelo Tommaso Marinetti. O Marinetti ele vai escrever esse manifesto futurista. O que é um manifesto? É importante nós entendermos isso também. E aqui dentro da arte moderna nós temos muito essa coisa do manifesto. Por quê? Porque o manifesto, como a arte moderna, como as vanguardas queriam romper com a tradição do século XIX, eles traziam esses manifestos que era o quê? O manifesto é como se fosse uma carta aberta à academia, aos críticos, a quem gosta de consumir arte, a quem acompanha, o que aquele movimento se propõe. Então, o manifesto, isso vai ter muito, tem o manifesto dadaísta, também houve, e isso vai marcar o início desses movimentos, tudo bem? A ideia do futurismo é negar o passado contra o academicismo, contra aquela visão já do século XIX, da academia, só que o futurismo possui um interesse ideológico muito grande, tudo bem? O Marinetti, o futurismo ele vai trazer algumas características em seu discurso que vão ser influência para a fundação do Partido Fascista Italiano, que depois vai ser o partido que vai chegar ao poder através de Mussolini e que vai ser aliado da Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, se vocês se lembram bem. Então, o Tommaso Marinetti, além do Manifesto Futurista, ele escreveu posteriormente o manifesto Fascista também. Então, o futurismo ele é bastante atrelado a esse discurso político. Lembra lá atrás, quando nós falamos sobre o romantismo, e o Victor Hugo, um grande autor do romantismo, ele disse que o romantismo nada mais era do que o liberalismo no campo artístico, no campo da literatura, no campo cultural. Aqui, o futurismo é o contrário, né? Vamos dizer assim, porque o futurismo acabou vindo um pouco antes do partido, mas o Marinetti ele dizia que o partido fascista e o fascismo era o futurismo na política, e era a única forma de atingir o desenvolvimento, e por aí vai. Então, o Marinetti ele acreditava nisso, e o futurismo ele foi um movimento artístico que deu fundação para o Partido Fascista Italiano. Então, é importante nós entendermos isso também. O futurismo ele vai trazer uma ideia de movimento e velocidade muito grande, e
ele vai fazer essa sobreposição de imagens para trazer essa ideia de movimento. Então, parece que é um estudo mesmo de movimento, as obras do futurismo. Por quê? Porque é aquela ideia de retratar a velocidade, a mudança no cotidiano, certo? Então, durante o início do século XX, com esses novos meios de transporte, por aí vai, a redução do mundo, né, das distâncias diminuiu, certo? Reduziram-se as distâncias. Não que as distâncias diminuíram fisicamente mesmo, mas que as distâncias diminuíram porque agora você pode percorrer uma distância muito maior num tempo menor do que anteriormente. Então, as distâncias diminuíram dentro desse planeta porque a realidade começou a ser mais rápida, os acontecimentos começaram a serem notificados em outras partes do mundo mais rapidamente, e por aí vai. Tudo bem? Ainda sobre esse interesse ideológico, é importante nós entendermos que o futurismo ele meio vai na contramão das vanguardas europeias no seu discurso dentro da ideologia, porque os movimentos de vanguarda geralmente pregavam um progressismo dentro do campo artístico e político também, e o futurismo ele tenta comprar esse progressismo, né? ele adere a esse progressismo no campo artístico, mas ao mesmo tempo aderindo ao conservadorismo no campo político. Tudo bem? Beleza. Então você tem essa meio que o futurismo indo na contramão dos outros movimentos artísticos dessa época. Aqui nós temos um quadro do futurismo, do Giacomo Balla, O Voo das Andorinhas, e aqui você pode perceber, né, que tem todo esse estudo de movimento, são sobreposição de imagens para quê? Para dar ideia de velocidade, de movimento. E transmitir essa ideia de velocidade e movimento vem a partir do quê? Vem a partir da ideia de exaltação e valorização da tecnologia e daquela nova realidade, dos avanços tecnológicos daquela nova realidade do século XX. Tudo bem? Aqui vocês podem perceber que pode ser um grupo de andorinhas, mas também pode ser um estudo de movimento, né, como se fosse uma andorinha indo de um lado para o outro, e aí você vai seguindo, e aí tem essas linhas de vento para também ressignificar essa coisa do movimento, da velocidade. Outra obra também muito importante é o Automóvel, Mais Velocidade, Mais Luz, também do Giacomo Balla. E aqui nós temos o automóvel, que é um retrato desse avanço tecnológico do início do século XX. E aqui vocês podem perceber que tem essas luzes todas e, de novo, essa transmissão de ideia de pensar, transmitir essa ideia de velocidade e de movimento. Vocês podem ver que tem partes do veículo, do automóvel aqui, é como se ele estivesse se deslocando de um lado até o outro da tela e com essas luzes, né, trazendo esse borrão de luz como se fosse, de novo, essa coisa de movimento, de velocidade, sobreposição das imagens, para transmitir essa ideia. Tudo bem? Beleza, então. Agora nós vamos para o último movimento estudado hoje das vanguardas europeias, que é o surrealismo. Ele surge na França, no pós-Primeira Guerra Mundial, em 24. E aí ele traz essa coisa, essa visão do além do real. Tudo bem? Ele vai brincar muito com essas coisas do que nós temos convencionados na nossa mente, do que é real e do que não é real. Então, do que é real e do que é fantasia. Então, ele vai misturar, o surrealismo ele vai misturar esses dois aspectos. Ele vai colocar elementos fantásticos dentro de uma retratação da realidade, ou vai colocar elementos de realidade dentro de uma fantasia. Tudo bem? E ele vai trazer bastante essas concepções freudianas, principalmente dentro da psicanálise. Ou seja, os surrealistas eles pregavam que a arte ela tinha que partir do inconsciente, ela tinha que ser algo passional, espontâneo e antirracional. Ou seja, você tem que pintar por instinto e não racionalizar em cima daquilo. Você tem que pintar com o que seu instinto diz. O Dalí ele foi um artista bastante peculiar, ele transmite muito essa característica do surrealismo, que é esse caráter antirracional, instintivo, né, e passional da produção da obra. Existem muitos relatos e registros dele mesmo, de diários, no qual ele sonhava com alguma obra e ele acordava no meio da madrugada após aquele sonho e ele já ia pintar, ele já ia fazer aquela obra. Por quê? Porque se ele parasse para dormir de novo, para acordar, para pensar em cima daquilo, de como ele ia fazer, disso, daquilo, ele já estava raciocinando, ele já estava racionalizando em cima daquilo. E isso não era uma abordagem artística segundo os surrealistas. Os surrealistas, eles pregavam que deu na mente, você tem que botar para fora.
Tem que ser algo ali daquele momento, que transmita o sentimento daquele momento, algo passional, algo instintivo e espontâneo. Não pode ser racionalizado, porque senão quebraria todo esse caráter que o surrealismo prega. E aí, né, não interferência da racionalidade, de novo, esse retrato do subconsciente, do além do real, da mistura da realidade com a fantasia, e uma liberdade da mente, instintivo, espontâneo. Tudo bem? Beleza. Então, aqui nós temos uma obra que não é do Dalí nem da Frida, que estavam lá no slide anterior, pelo menos ainda não deles, que é o Isto Não É um Cachimbo, do artista belga Magritte, né? René Magritte. E aqui é uma coisa que ele brinca muito com essa representação da realidade também, que é o quê? Que é uma pintura, um cachimbo pintado, e ali está escrito em francês, né? Isto não é um cachimbo. E aí você fala, putz, mas isso não é um cachimbo? Por que não é um cachimbo? Porque isso aqui é um quadro, certo? Isso aqui não é um cachimbo, isso é uma representação do cachimbo. E aí, de novo, aquelas coisas das concepções freudianas, da psicanálise, de abordar o inconsciente. Nós já temos introjetados, né? Nós já temos dentro do nosso subconsciente que isso é um cachimbo pela relação de analogia. Mas isso aqui não é um cachimbo, é uma pintura de um cachimbo, né? Um quadro onde está pintado um cachimbo. Então, não é propriamente, literalmente, um cachimbo. Você não consegue pegar e fumar ele. Não é um cachimbo, certo? Assim como, por exemplo, levando esse conceito do Magritte aqui ao pé da letra, isso aqui não é um quadro. Para vocês estão vendo, é um vídeo, certo? E para mim, isso aqui é uma apresentação, é um scan, né? Um scan de um quadro. Tudo bem? Então, isso aqui não é nem propriamente o quadro em si, é uma representação do quadro. Assim como isso aqui não é um cachimbo, segundo o Magritte, né? Nessa brincadeira, nesse discurso, nessa brincadeira com o subconsciente do espectador. Isso aqui não é um cachimbo, isso aqui é a representação, é um desenho de um cachimbo. Você que associa esse desenho a um cachimbo. Você, no seu subconsciente, que associa isso com um cachimbo. Tudo bem? Então, de novo, brincar com essas vamos dizer assim, expectativas de realidade. Aqui, outra coisa que nós temos, uma obra aqui do Dalí, e aqui é importante, nós vemos também que o Dalí ele era um fã de nomes longos para as obras dele têm nomes gigantescos. Mas aqui nós temos a criança geopolítica assistindo ao nascimento do novo homem, de 43, que vocês podem já ver pelo ano da produção da obra, que era um contexto conturbado na Europa, Segunda Guerra Mundial, e a treta rolando lá na Europa. E aqui nessa obra o Dalí ele vai trazer uma abordagem de como seria o novo homem que surgiria após esse período tão conturbado e de conflitos dentro da Europa. Tudo bem? Então, o Dalí ele faz essa coisa de criança geopolítica, e aqui você tem, né, essa criança geopolítica assistindo ao nascimento do novo homem, e aí vocês podem perceber que ela também sofre com a fome, que era algo muito comum nesse período de guerra. E aqui, de novo, misturando o real com o fantástico. É um homem quebrando, saindo de dentro do mundo, como se o mundo fosse um ovo, certo? Aqui o sangue, marcado pelos períodos de conflito e de sofrimento da época, e aqui você tem o homem quebrando o mundo e saindo de dentro dele como se fosse um ovo, né? Então, nascendo, então o questionamento que o Dalí traz é justamente esse. Qual será o ser humano que nós vamos ter depois desse período tão conturbado que nós tivemos aqui no mundo? Como será esse novo ser humano? Como ele vai agir? Como ele vai pensar? Como ele vai ver a realidade? Então, aqui você tem, né, o nascimento desse novo ser humano. E aí, de novo, ele vai sair desse contexto, de novo, mistura, só para lembrar aqui da característica do movimento, mistura do real com o fantástico, né? Ele gera essa estranheza, ele brinca isso muito com quase de que tem coisas reais dentro de um mundo fantástico, ou características fantásticas dentro de um mundo real, tem muito essa mistura dentro do surrealismo. Tudo bem? Beleza. Outra obra que nós temos aqui, que é muito interessante nós percebemos, é a obra A Coluna Quebrada, ou Coluna Partida, vai depender da sua tradução aí, da Frida Kahlo, de 1944. E aqui a Frida Kahlo ela foi uma artista muito, muito importante para a história da arte mundial e também para o surrealismo, mas ela tem uma característica muito interessante, que ela tem muitos autorretratos. Ela se pinta muito, certo? Tipo, pintar ela mesma.
E ela traz, e através da arte dela, é muito interessante você analisar o caminho, né, a linha do tempo da arte dela, porque você consegue perceber as mudanças da vida e até a biografia dela através da produção artística. Isso é muito interessante, é algo bastante inovador dentro da arte e que a Frida trouxe no surrealismo. Aqui, no caso, a coluna quebrada ou a coluna partida, por quê? A Frida Kahlo, quando era jovem, tinha 18 anos, ela se envolveu num grave acidente de ônibus, né? O ônibus que ela estava, se eu não me engano, foi atingido por um trem, e aí ela sofreu várias sequelas desse acidente. Teve o corpo perfurado, lesões permanentes e sequelas físicas muito graves que afetaram a vida dela posteriormente e que depois deterioraram também a saúde dela durante já o final da vida, mais para frente. Mas aqui por quê? Porque ela, depois desse acidente, ela precisou ter o corpo quase praticamente todo reconstruído, sofreu várias perfurações, quebrou perfurações de órgãos importantes, vários ossos e por aí vai, e ela teve que usar coletes metálicos de postura e também para a coluna, e ela também sofria com fortes dores nas costas por causa dessas reconstruções e desse acidente. Tem muitas fotos da Frida, inclusive, se vocês procurarem aí na internet, dela pintando os quadros deitada, porque ela não conseguia ficar de pé ou sentada por causa das dores nas costas que ela tinha, que eram muito intensas por causa desse acidente quando ela teve mais jovem. Então, muitas das artes, você consegue ver muitas fotos dela pintando deitada, justamente por causa disso. E aí, esse aqui é mais um retrato, é mais uma obra também disso, né? Que ela pega o corpo dela, ela faz um autorretrato aberto ali no meio com a coluna dela, como se fosse uma coluna grega, né? Ali, aquela coluna com aquela arquitetura clássica bem marcante. E ela está toda rachada a coluna, porque é uma representação da vida dela, é uma representação da realidade dela, das dores dela, porque ela tinha também essa coluna partida devido ao acidente, das reconstruções que ela teve das cirurgias de reconstrução que ela teve que passar durante a vida dela. Tudo bem? Então, aqui, outra característica, de novo, né, misturando o fantástico com o real, porque é uma situação real, é uma situação da vida dela, mas que ela traz características fantásticas para representar isso, como essa coluna grega de arquitetura clássica representando a coluna dela, dentro dela e toda rachada. Então, tem essa mistura também do real com o fantástico, algo também bastante instintivo, porque é algo subjetivo, é algo particular dela, essa representação da dor dela, da dor que ela vivia. E a Frida também, ela é muito importante, de novo, ela tem esse caráter inovador e é muito importante para a pintura mundial, porque ela trouxe também essa análise da vida sob uma linha de tempo artística. Então, quando você for vendo a linha do tempo das produções, das pinturas dela, você consegue perceber isso, a mudança de vida dela. Você consegue perceber os contextos em qual ela estava inserida, as mensagens que ela quer passar, e isso é muito legal dentro da obra da Frida. Além também de uma ativa participação política que ela teve durante a sua vida toda. Tudo bem? Então é isso. Por hoje é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à total disposição. Bons estudos para vocês e é nóis!